Sabe, Diogo, talvez uma forma de procurar entender essa movimentação da Starlink, no xadrez 4D que o ministro Moraes joga nessa discussão como um todo, quando o ministro Moraes diz que existe um grupo econômico de fato entre a empresa X e a Starlink, de certa maneira, parece, e aqui, enfim, uma nota muito pessoal, tá? Que o ministro já esperava que houvesse ali alguma resistência por parte da Starlink. E na medida em que a Starlink vem a público dizer que não vai bloquear o X descumprindo uma ordem judicial, a Starlink acaba fortalecendo o argumento que o ministro Moraes tinha desenhado na sua decisão, de que ele poderia sim bloquear os bens da Starlink porque estava falando de um grupo econômico de fato, em que a decisão do Elon Musk valia tanto para a empresa X como para a empresa Starlink. Se a gente for ler a decisão do ministro Moraes, independentemente se concordar ou não sobre o bloqueio ser a medida mais proporcional ou menos no caso, mas um ponto fica muito claro. A decisão do ministro Moraes desenha uma narrativa política na qual o Elon Musk, na pessoa física, é aquele que decide o que acontece no X e na Starlink, criando esse grupo econômico de fato que segue as ordens dessa pessoa. Então, na medida em que aqui a gente viu até então no Brasil a Starlink se recusando ao cumprimento, era um argumento que favorecia a tese do ministro Moraes. Então, no momento em que agora a Starlink volta atrás, me parece que é uma tentativa da empresa de não dar esse. Se isso aqui fosse um jogo de vôlei, já que a gente continua muito imbuído do espírito olímpico, né? Enfim, a empresa Starlink dizendo que não bloquearia o X era como você dar um ponto para o adversário, é como você dar um saque para fora, é ponto do outro lado da quadra, é ponto para o ministro Moraes. Então, acho que dessa maneira a Starlink resolve tirar esse ponto e voltar a um momento de cumprimento de ordem judicial. Enfim, o que me parece que é salutar, porque senão a gente teria toda a discussão de um processo administrativo na Anatel. Seria, enfim, curioso ver como isso ia se dar, mas pelo visto esse não vai ser o destino, pelo menos não pelo momento dessa discussão. Até porque a Starlink, né, é uma empresa que fornece internet em regiões onde as outras companhias não fornecem. Então, a população seria prejudicada, né, caso a Anatel cortasse o serviço ou impedisse o funcionamento da Starlink. Parece ser uma solução adequada, né, o cumprimento da decisão e também mais salutar também para a população, assim como poderia ser para o X, né, caso cumprisse, a população também estaria usando. Quer dizer, estamos todos nós prejudicados, entendendo que essa é uma decisão judicial, tem o sentido, mas todos nós acabamos sendo prejudicados por isso, né, o Carlos? E agora a Starlink, pelo menos, mantendo o seu serviço operante com esse cumprimento da decisão. É verdade, Diego. E olhando para o papel da Starlink, eu acho que a gente não pode. A gente está falando muito aqui sobre esse papel político do Elon Musk, né? E na medida em que a Starlink leva a internet para regiões nas quais só ela leva a internet, as pessoas passam a tratar o Musk como sendo um benfeitor, como aquele que deu acesso a serviços essenciais. Talvez a pessoa não saiba o nome do prefeito do seu município, mas sabe o nome do Elon Musk, porque foi ele que levou a internet. E isso dá um capital político gigantesco para o Musk. E esse capital político pode ser desempenhado no Brasil ou em qualquer outro país do sul global, no qual uma comunidade grande entenda que ela só tem acesso à internet por causa do Musk. E, enfim, e não tenha dúvida que o papel público que a Starlink faz é muitíssimo mais relevante do que o papel que o X faz. Até porque, em termos de rede social, existem alternativas ao X e os brasileiros todos estão descobrindo isso nos últimos 2 dias, em que o público twitteiro está disperso aí, ou no Blue Sky, ou na Threads da Meta. Então, rede social, você tem para onde correr e se reagrupar e continuar ali, é claro que com prejuízos, enfim, com diferentes números de seguidores, diferentes ferramentas, mas outras redes sociais existem. O caso da Starlink é um caso mais importante. Muitas pessoas só têm a Starlink para ter acesso à rede. Então, não tendo nesse momento
uma discussão sobre um eventual funcionamento da Starlink que pudesse levar, num caso mais gravoso, ao seu bloqueio, me parece que é um movimento positivo nessa discussão. Mas, de novo, sai de cena a discussão sobre eventual, futura, possível situação de cassação da Starlink ou bloqueio da Starlink e voltamos para a discussão sobre o que acontece no X, a discussão sobre aqueles que estão acessando o X via VPN, manifestações do 7 de setembro. Então, acho que esse acaba sendo o foco desse olhar para os próximos dias. Mas, enfim, fico feliz com essa notícia em tempo real. Acho que é um bom desenvolvimento para esse caso.